Então vamos lá, pessoal, vamos introduzir um capítulo novo sobre limite e continuidade de uma função. Nessa nossa primeira aula veremos sobre introdução aos limites. Amigo, veremos aqui então algumas regras básicas de operação de limite e alguns limites então no final dessa aula. Essa regra básica que nós iremos ver agora nos ajudará então bastante para a nossa próxima aula, que será então a aula de número 2, onde nós vamos falar então propriamente dito de limites e continuidade de uma função. Gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, temos a introdução aos limites. Atenção, atenção. Nessa veremos sobre a regra básica de operação dos limites. Meu amigo, veja quem está aí, presta atenção. Veja aqui, nesse caso nós podemos colocar aqui f de x, é uma função qualquer em que essa função é igual a uma constante a k. Agora, como é que nós podemos representar limite? Meu amigo, veja aqui, limite simplesmente nós podemos representar por ln, nós podemos colocar aqui a lm, em que aqui podemos colocar x, tendo aqui a normalmente é colocado assim, por exemplo, de f de x. Atenção, atenção. Isso aqui lê-se limite de f de x. Com x tendo aqui a, esse a pode ser aqui que pertence ao conjunto de número real, ou pode ser aí o número que é infinito, por aí vai, tá? Mas vamos perceber isso então bem mesmo. Atenção aí. A nossa primeira propriedade diz o seguinte, nós podemos colocar aqui limite de uma constante. Dado aqui então o limite, quando x aqui então tende a de f de x, onde o f de x aqui então aí é k, em que esse k é uma constante. Isso aqui será igual, nós podemos colocar aqui então o limite, quando esse x tende então a de k, tá? Esse k pertence ao conjunto dos números reais, é uma constante, onde k pertence então ao conjunto dos números reais. Então, quando isso for acontecer, nós podemos dizer que sim, o limite disto aqui é igual então à própria k. O que eu estou a afirmar agora é que o limite de uma constante é simplesmente aqui igual à própria constante. Agora vamos prosseguir aqui para as próximas propriedades também de limite. Veja aqui, dado aqui aí limite, nós podemos colocar exatamente aqui, tá? O limite quando x tende a de f de x, dizer que isto aqui será igual a, por exemplo, então a c. Agora, dado aqui outro limite quando x tende a de g de x, tá? Outra função, em que o resultado aqui dá b. Agora, se nós formos a fazer assim o limite, quando x tende a de f, mais nesse caso g, em que tudo isso aqui está aqui aí o de x, tá? Tudo isso aqui em função de x. Então, nós podemos separar aí então em duas funções. Isto aqui será igual a limite quando x tende assim a de f de x, somado assim então aí com o limite, quando aí então x tende assim a de g de x. Veja aqui, o limite de f de x não é igual a c. Se é, então nós podemos colocar aqui que será igual a c, mas aqui também o limite de g de x, quando x tende a, como aparece aqui, é igual a b. Exatamente assim. Essa aqui então é a nossa segunda então, propriedade. Atenção, o limite da soma será igual então à soma dos seus limites. Mas podemos continuar aqui então com o limite do produto. Dadas aqui as mesmas funções que eu coloquei aqui em cima, em que é limite, tá? Quando x tende assim a de f vezes assim o g, em que tudo isto aqui está em função de x. Isto aqui será igual, nós podemos colocar aqui então o limite, quando x tende assim a de f de x vezes o limite, quando x em si tende a, nesse caso, de g de x. Como o limite de f de x é igual então a, nesse caso a c, o limite aqui de f de x quando x tende a é igual a c, e o limite de g de x quando então x tende aqui a é igual a então a b. Nesse caso nós podemos colocar então o c vezes b. Simplesmente esse suposto aqui tem esses valores, então isso aqui é a nossa segunda propriedade. Nós podemos colocar aqui como sendo a nossa terceira propriedade. A segunda é essa daqui, e essa aqui é a nossa terceira propriedade, tá? Presta então atenção. Agora vamos a isso e vamos prosseguir aqui. Essa segunda propriedade, o que quer dizer? Quer dizer que então o limite de produto entre duas funções será igual então ao produto dos limites das mesmas funções. Vamos prosseguir aqui então com o limite do quociente. Nós podemos colocar exatamente aqui. Dada aqui então aquelas funções que foram dadas lá em cima, tá? O limite quando x tende assim a de f que divide, vamos colocar aqui f que divide aqui então por g, tudo isso em função de x será igual a então podemos separar assim limite quando x tende a de f de x, aqui que divide então por limite quando x tende a nesse caso de g de x. Vimos que o limite
quando x tende a k de f de x é igual a c. Então, nós podemos colocar em cima C. E aqui embaixo, vimos que o limite, quando x tende a A é igual a B. Apenas esses são valores, tá? Esses aqui são valores que eu estipulei. Poderia ser qualquer que seja aqui está valores. Se tiver que eu estipulei aqui, poderia ser aqui está A. Qualquer que fosse aqui está valor, tá? Agora, só temos que tomar em consideração aqui muita coisa. Alguma coisa que nós podemos levar em consideração é de que o B nunca pode ser aqui está um número aí igual a 0, visto que quando nós colocarmos aqui então 0, essa parte aqui não vai existir, tá? É igual a essa divisão, só basta que o B seja aqui diferente de 0. Isto aqui então é uma restrição que você sabe lá da matemática básica. Agora vamos continuar aqui então sobre limite, nesse caso, de uma potência. Amigo, veja aqui, o limite de uma potência também é simples de nós traduzirmos aqui. Dado aqui então algumas funções, nós podemos colocar aqui o limite quando x tende a A, nesse caso de um número aqui que é f de x, em que esse f de x está elevado aqui então a c. Isso aqui será igual a limite quando x tende então a A de tudo isto aqui, tá? De f de x aqui dentro, mas tudo isso aqui elevado a c, que será igual, o limite de f de x já colocamos lá em cima, é igual a c, ou simplesmente será c elevado a c. Esse c foi uma coincidência, aqui poderia ser aqui, por exemplo, aí então d, não tem problema, aqui poderia ser d, e aqui então d. Então, isso quer dizer que o limite aqui então de uma potência será igual então aqui a limite, tudo isso aqui dentro de, ou seja, tudo isso elevado aqui à própria potência. Agora vamos aqui então ultimar na penúltima propriedade, que será então o limite de uma raiz. Amigo, vamos a isso. O limite aqui de uma raiz, vou ter que colocar aqui, o limite quando x tende a A, nesse caso de f de x, ou raiz quadrada de f de x, isto aqui será igual a raiz, dado aqui isso aqui, essa raiz quadrada em que índice aqui é n, tá? Nesse caso, nós podemos colocar aqui então o limite assim maiorizão, ou seja, raiz maiorizão, e aqui dentro é o limite quando x tende a A de f de x. Agora, esta aqui será igual, nesse caso, a então a c, visto que aqui dentro da c, o limite quando x tende aqui a de f de x é igual a c. Tá? Simplesmente você pode colocar aqui então a raiz quadrada, nesse caso de c, visto que aqui dentro da c. Mas devemos tomar aqui em consideração, se por acaso o n, nesse caso, for então um número que pertence ao conjunto de números reais mais positivo, tá? O n, se o n for aqui então aí par, até posso colocar assim, se o n for aqui então par, devemos levar em consideração que esse c nunca pode ser aqui então um número que é aí negativo, ou seja, deve ser sempre aqui um número que é maior ou igual a então a 0, caso o n seja um número par. Agora vamos à nossa última propriedade e vamos ver aqui. Comigo, vamos a isso. O limite, nesse caso, quando x tende aqui então a A, aí então de logaritmo, vamos colocar assim, logaritmo, por exemplo, aí então de A na base c, exatamente assim. Isto aqui será igual então a logaritmo, aí eu posso colocar aqui de f de x, por exemplo, aqui então uma certa aí função, em que a base aqui é A. Agora, isto aqui será igual a logaritmo assim do limite. Logaritmo do limite quando x tende a A da própria função f de x, em que isto aqui então é tende a A, tá? Ou seja, quando aqui o A é que é então assim a base. Ou seja, o limite do logaritmo é igual ao logaritmo do limite, que é a nossa então, última propriedade que nós podemos colocar aqui. Tá? Essa aqui é a propriedade, isso aqui é a nossa propriedade, nós podemos enumerar aqui e colocar, você pode copiar essas propriedades e assim irá dominando limite. Amigo, as nossas propriedades são essas que eu coloquei aqui. Agora vamos prosseguir aqui então falando sobre algumas regras básicas de operação. Nós podemos colocar aqui algumas regras que nós podemos conhecer agora para que você nunca mais tenha dificuldade em operação de limite. Até vou colocar aqui então aí as letras brancas. Vamos colocar aqui então regras. Temos então regras de operação de limite. Meu amigo, presta atenção aqui. Por exemplo, nos limites nós podemos encontrar aqui um número somado por infinito, um número então aqui menos infinito, ou um número elevado a infinito. Atenção, vamos prestar atenção aqui. Veja aqui, no caso que você encontra então nas suas operações, o A mais ou menos assim está infinito, isto aqui será igual a mais ou menos assim infinito. Amigo, imagine o infinito como sendo um número então muito grande. Agora, um número muito grande somado com um número real, sendo com um número real, tá? Um número muito grande somado com um número então real. Esse número não continua sendo também grande, se continua. Ou um número muito grande subtraído aqui então por um número real.
esse número não continua sendo aqui, está muito grande, se continua. Logo, o A sendo número real, o A mais ou menos assim infinito é igual assim aí a infinito. Agora, outra regra é de que o número aqui está a real vezes infinito, isto aqui será igual a quem está mais ou menos infinito. Imagine também, por exemplo, menos 2. O menos 2 vezes infinito será igual a, então, assim, a infinito. Ou seja, menos infinito, nesse caso. Ou também aí, o menos 2, ou o 2 positivo, vezes o infinito, é igual a si também ao infinito. O que quer dizer? Aqui, independentemente que seja, o A quem está pode ser aqui então negativo, o A negativo ou o A positivo, vezes em si então infinito, é igual assim a mais ou menos infinito, tá? Agora vamos aqui então outra regra também de operação. Por exemplo, aí está infinito que divide aqui está por número assim real. Isto aqui continua sendo assim aí então a infinito. Ou posso colocar aqui a mais ou menos infinito. Por quê? Porque esse A daqui não importa. O A pode ser aqui então negativo ou positivo. O A que pertence ao conjunto de números assim então reais. O A pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, um número muito grande que divide por um número então positivo, com certeza continua sendo então, esse número então muito grande, continua sendo então infinito. Agora, então, o infinito que divide por um número então negativo, também continua sendo então aí menos infinito, tá? Agora, vamos aqui então outra regra de operação. Vamos prosseguir aqui. Por exemplo, então, aí, nesse caso, o A que divide assim está por infinito. Este aqui tenta ir sempre a zero. Atenção! Quando você tiver então um número qualquer que seja, até vou ter que colocar aqui mais ou menos aqui, o número aqui, o A, nesse caso esse número que pertence ao conjunto de números assim reais. Pode ser o 2, 4, 5, por aí vai. Então este número que divide por um número então muito grande, o que vai acontecer? Sempre tenderá a entrar a zero. O exemplo prático nós podemos colocar aqui. Imagina que é um que divide assim então por 10.000. Com certeza isso aqui dará então 0,000 por aí vai. Acredito que seja aí então assim, tá? Agora, esse número que sempre tenderá aqui a 1. Sempre então tenderá aí a 1. Por isso que um número qualquer, mesmo que seja 2, 10, tá? O 2 que divide aqui está por infinito. Este aqui tenta infinito. Qualquer que seja aqui então número real que divide aqui está por infinito. O resultado continua sendo então o zero. Ou seja, esse número sempre converge para zero. Agora, veja aqui então, veja então o seguinte, meu amigo. Presta aí então atenção. Por exemplo, então aí o infinito elevado ao número A, sendo que esse A é um número real. Mas esse número real, atenção, esse número real aqui então pode ser positivo ou negativo. Agora, no primeiro caso, vamos ter que imaginar que o A aqui, ele aqui é positivo. O A maior do que zero, tá? Agora, quando é maior do que zero, isso implica que esse resultado de operação, o infinito elevado aqui então a é igual assim também a mais infinito. Imagina que o número que é um número muito grande, elevado mais, por exemplo, a 2, 10, 100, por aí vai. Esse número não continua sendo tão grande. Se continua sendo grande. Por isso que o infinito sempre imagine um número então muito aí grande. O infinito não é um número assim palpável, mas sim é uma imaginação que esse número é um número muito grande. Por isso que esse resultado ainda continua sendo então aí infinito. Agora, veja aí aqui. Então, na segunda situação, essa que será então a nossa primeira situação. A segunda situação, imagine que este A é o número aqui está negativo. Agora, seria assim. O infinito elevado, por exemplo, a então a menos A. Agora, ali nós podemos aplicar aquelas nossas propriedades de potenciação. Seria 1 sobre o infinito aqui então elevado a A. Agora, 1 sobre o infinito, ou seja, o infinito elevado a A é igual a infinito. Ficaremos com 1 sobre aqui então infinito, em que esse resultado dá aí zero. Imagina só, um número 1, ele é que divide aqui está para o infinito, com um número muito grande, com certeza esse resultado continua sendo aí a zero. Ou seja, sempre aqui tenderá aí ou converge para zero. Vimos também isso, coisa de convergência e divergência, lá no nosso capítulo de função real de variável natural. Agora, imagine aqui no nosso último caso. Último caso, eu posso colocar que aparece muito mesmo. Até vou colocar aqui a vermelho, não sei se será visível. Um que divide aqui então aí para o zero. Isto aqui sempre dá aí então a infinito. Atenção, isto pode dar aqui mais infinito ou menos infinito. Mas o que nós podemos imaginar é o seguinte. Imagine só, aparece aqui ou puxa para aqui, aí puxa para aqui. São coisas em que tira dúvida então nas operações de limite, em que você irá dominar aí neste mesmo vídeo. Agora, veja aqui. No caso que é o infinito, nós podemos colocar exatamente assim. Imagina aqui, se o zero aqui tende, também na próxima veremos sobre
limites laterais. Se aí então aí o A, com certeza, aqui está o x e aqui o número a. Este a, neste lado, nós podemos para quem está aí o a esquerdo, tá? Aqui é o a esquerdo. Agora, vamos imaginar também este lado, em que também aqui é o número o a, aí está à direita. Agora, que divide por número aqui está a, mas esse a eu posso dizer que está é 0. Vamos colocar aqui o a como sendo 0. O 0, por exemplo, está à esquerda. Agora, imagina só, que divide por número menos 0,00001. O número que sempre se aproxima aqui está a 0. Quanto é que dá? Faça na sua calculadora. Com certeza esse número será um número muito grande. Cada vez mais que você aumenta zeros, ou cada vez mais você que se aproxima, nesse caso aí está a 0, mas tendendo aqui à esquerda, sempre o número será então negativo, e o número muito negativo aí está grande. Ou seja, isto aqui tende também a menos infinito. Agora, no caso em que é 1 que divide nesse caso a 0 mais infinito, agora imagine o número aqui então, se aproximando daqui está a 0, mas que não chega a 0. Por exemplo, 0,0000, nesse caso 1. 1 que divide por esse número, com certeza vai ter que dar um número muito grande. Cada vez mais que você acrescenta está 0, esse número sempre tenderá que está mais infinito, tá? Teremos aqui está aí mais infinito. Mas tem casos em que quando você encontra que divide aqui está para o infinito, ou seja, que divide por 0, isto aqui tende aqui está infinito. Mas agora, se aqui é o 0 simplesmente, ou o 0 aqui está não tem nada, não tem nenhuma restrição, como sendo 0 à esquerda ou 0 à direita, você pode colocar aqui que isso aqui é igual a infinito. Também isso aqui pode gerar várias dúvidas. Agora, outra regra que nós podemos colocar aqui, até que podemos ver aqui. Veja que estamos próxima à regra aqui. Agora, tem situações também em que nós podemos aqui operar, também isso já vimos lá na função reta variável natural, tá? Vamos a isso. Aqui, se eu tiver o limite, quando x tendência então a infinito, em que aqui é a elevado aqui então aí a infinito, mas isso já vimos, só apenas vou reforçar aqui. Com este a maior do que 1, quando o a aqui é maior do que 1, por exemplo, o 2 é infinito, nós vimos que isso aqui dá infinito, o 3 é infinito, isto aqui dá infinito, ou seja, este limite aqui sempre tenderá aqui a infinito. Ou seja, o a elevado aqui então, o limite de a elevado aqui está infinito, é igual a ser infinito. Mas se por acaso esse a se encontrar entre 0 e 1, vamos perceber que o limite, quando x tendência está infinito, de a elevado aqui está infinito, esse é se encontrando então nesse intervalo de 0 a 1. 0 a 1, você pode imaginar como sendo 1 sobre 2 ou 1 sobre 3, qualquer que seja aqui então o número que é 1 sobre alguma coisa. Agora, isto aqui tenderá sempre assim a 0. Também vimos aí logo anterior, tá? Agora, vamos então para nossas últimas propriedades, que são então aí tipos de indeterminações. Meu amigo, vamos a isso. Nós podemos colocar aqui então tipos de indeterminações. Tipos de indeterminação, meu amigo. Então, preste atenção aqui então, nessas operações desses tipos de indeterminações. Então, presta aí muita atenção. Lá nos limites, nós podemos encontrar aqui então, tipo de indeterminações. Por exemplo, infinito que divide em si por infinito. Isto aqui nós vamos saber dizer quando é que dá, tá? Isto aqui é uma indeterminação, então, no limite. Agora, outra indeterminação é sobre infinito menos infinito. Agora, isso aqui não temos ideia quanto é que dá, quanto é infinito menos infinito. Também é uma indeterminação. Outra indeterminação também é 0 sobre 0. Também isso aqui é uma indeterminação, tá? Nos limites. Isso aqui é uma indeterminação. Agora, caso você também encontre o 0 vezes, nesse caso, infinito, também aqui é uma indeterminação. Agora, vamos aqui então continuar aqui. 1 elevado assim a infinito. Também isto aqui é uma ainda indeterminação. Amigo, é isso que eu quero te apresentar nessa aula de hoje. Mas para que essa não fique então aqui em branco, vamos fazer aqui então alguns limites para você ainda poder ficar então craque nessa primeira parte e ver como que nós podemos aqui então operar aí limite. E a próxima veremos sobre então limites e continuidade, ou seja, limites, nesse caso, laterais de uma função. Vamos a isso e vamos aqui, tá? Olha aqui, temos esse exercício de consolidação. Vamos consolidar aqui nossos conhecimentos. Veja no exemplo de a linha A. Isso pode chamar aqui que essa aqui é a nossa linha A. Aqui está a nossa linha B. Aqui seria o C. Aqui o D e aqui, nesse caso, o E. Veja que nosso primeiro exemplo. Temos o seguinte. Limite quando x, nesse caso, tende então a 5 de menos raiz de 7. O que seria então menos raiz de 7? Não é um número que pertence a conjunto de números, nesse caso reais, ou seja, isto aqui é o limite de uma constante.
Quando é limite de uma constante, será igual à própria constante, que é menos raiz de 7, como nós vimos lá nas nossas propriedades de operação. Ou seja, este limite dá simplesmente menos raiz de 7. Agora, no nosso segundo caso, eu posso colocar exatamente então aqui, meu amigo. Presta atenção aqui. O limite, quando h aí tende a 0, de menos 3h mais 5. Meu amigo, nos limites sempre levamos a tendência, colocamos no lugar da variável. A tendência nesse caso é 0. Agora a variável aí então é h. Leve esse 0, coloque aqui então no lugar da variável. Ficaremos o seguinte assim. Ficamos aqui então com o limite. Quando x tendência então, agora é h. Costumamos com x, né? Quando h tende a 0, de menos 3 vezes 0 mais 5. O menos 0 o menos 3 vezes, nesse caso 0, é igual a 0. Logo, ficaremos simplesmente com a então limite. Quando até que posso aplicar aquelas nossas propriedades, apesar que isso não é tão viável, tá? Nas operações não é muito viável, porque isso dá muito trabalho. Nós podemos aplicar nossa propriedade, o limite de uma soma de duas funções. Nós podemos aplicar aqui então aqui o limite, vamos aplicar nossas propriedades. O limite de x tendendo aqui então ao de h, tendendo assim então a 0, de menos 3h, mais assim então o limite de h tendendo assim a 0 de 5. O limite aqui de uma soma de duas funções é igual, nesse caso, à soma dos limites das mesmas funções. Amigo, aqui no primeiro, podemos levar esse 0 e colocarmos aqui na tendência. Ficaremos assim, com o limite quando o h tende assim a 0, de menos 3 vezes 0. Levei o 0 e colocar aqui no lugar da variável. Agora, nessa parte aqui temos o limite de 5. O limite de 5 é uma constante. Ficamos aqui então mais 5. Mas aqui ficamos com o quê? Ficamos com 0. Ou seja, o limite de 0 é igual a 0, porque uma constante de 0, ficamos com 0 mais 5. Consequentemente, isso aqui então aí dá 5. Agora vamos continuar aqui então e finalizar, ou vamos continuar aqui para nós finalizarmos este negócio. Vamos ao seguinte. Temos assim então o limite, quando x tende a 4, de raiz, temos aqui então uma raiz de x mais 5, dividido nesse caso então por x menos 5. Vamos ter que aplicar nossas propriedades. Ficamos aqui, o limite de uma raiz é a raiz quadrada do próprio limite. Nós podemos colocar aqui então a raiz gigantesco, e aqui dentro ficamos assim com o limite, quando x tende aqui então a 4, de x mais 5, que dividem-se por x menos 3. Amigo, veja aqui. Aqui temos duas funções se dividindo. Agora, o limite em que duas funções estão a dividir será igual a divisão dos limites das mesmas funções. Isso aqui será igual a raiz quadrada. Vamos colocar aqui então raiz gigantesco, em que aqui dentro ficamos com, em cima, vamos aplicar limite. O limite, quando x tende então a 4, de 5 mais, ou de x mais 5. Agora, aqui embaixo ficamos assim então com o limite. Quando x tende, nesse caso, a 4, de menos 3 ou x menos 3. Exatamente assim. Agora, leva a tendência a colocar o lugar de x. Ficamos assim então com raiz gigantesco. E aqui em cima ficamos com o limite. Quando x tende a 4, de 4 mais 5. E agora, aqui embaixo ficamos aí então com limite. Quando x tende então a 4, de 4 menos o 3. Agora vamos fazer operações. Aqui ficamos com raiz. Agora, em cima, veja aqui. O limite de 4. Aqui nós podemos somar. 4 mais 5 é igual a 9. O limite de 9, como é uma constante, é igual a quem está a 9. Agora, aqui embaixo ficamos assim. Com o limite quando x tende a 4. Imagina só. O 4 menos 3 é igual a 1. Então, o limite de 1 é igual aqui a 1. Ou seja, o limite de uma constante é igual à própria constante. Consequentemente, ficamos assim com 3 sobre 1, que será igual a 3, como sendo aqui o nosso resultado. Mas vamos saborear aqui um pouquinho das indeterminações. No limite, nem sempre você terá que substituir aquela variável e tudo dar certo. Não. Vamos encontrar algumas determinações em que, para escapar dessas determinações, precisa aplicar aqui algumas regras da operação de expressões algébricas, tá? Vamos a isso. Nesse caso, nós podemos aqui apenas só dar uma base, porque o cálculo de limite teremos aqui as outras aulas, onde nós iremos ver então cada uma daquelas indeterminações que nós vimos lá. Veja aqui, nesse caso nós podemos colocar aqui então o limite, quando x tende a 3, de tudo isso aqui, que é o x menos 3, aqui então x elevado ao quadrado menos 9. Amigo, aplica aqui a determinação no lugar de x, ou seja, aplica então a variável no lugar de x. Ficamos assim, ficamos aqui então com o limite, quando x tende a 3, aqui em cima teremos o 3 menos 3, e aqui embaixo ficamos com 3 ao quadrado menos 9. Eu estou a levar aqui então a tendência, coloco o lugar da variável, exatamente assim. Agora, em cima dará 0, embaixo dará 0.
Isto é como uma indeterminação 0 sobre 0. Agora, quando temos uma determinação 0 sobre 0, nós vamos recorrer a algumas operações de simplificação de expressões algébricas para nós podermos escaparmos da indeterminação. Veja aqui. Nesse caso, eu posso aplicar aqui então o limite. Quando x tende a 3, de essa parte eu posso colocar o x menos 3. E aqui embaixo é a mesma coisa do x menos 3 multiplicado então por x mais 9. Veja aqui. Ou seja, eu posso continuar aqui. Como você ainda é novo de limite, vamos continuar aqui. Veja, essa parte de 9 não é a mesma coisa eu colocar aqui o 3 elevado ao quadrado? Sim, é. Agora, se lembra daquelas nossas propriedades que nós vimos lá? Que o a ao quadrado menos, nesse caso, o b ao quadrado será igual a, então, a a menos o b multiplicado por o a mais b. Também nós vimos essa nossa propriedade, tá? Agora, isto aqui são produtos notáveis. Vimos isso tentar lá na matemática básica. Também vamos aplicar a mesmíssima coisa. Ficamos assim. Com o limite, quando x tende então a 3, de em cima nós podemos manter que o x menos 3. Mas aqui embaixo ficamos com x menos 3 multiplicado por x mais 3. Agora, eu posso simplificar este com este. Ficaremos assim então com limite. Quando x tende a 3, em cima ficamos com 1. Quando nós simplificamos aqui, é a mesma coisa, ficaremos então com 1. Agora, essa parte de tiro este com este, ficaremos aqui apenas com 1. E aqui embaixo ficamos com x menos o 3. Mas essa tendência aqui, eu posso colocar aqui tendendo aí então a menos 3, para que isso dê certo. Vamos lá tirar aqui os nossos cálculos. Vamos lá colocar aqui então aí o menos e 3. Aqui, menos 3. E aqui ainda ficamos aqui a tendência em menos 3 e menos 3, tá? Agora, veja aqui. Aqui ficamos com quem? Ficamos com o limite. Quando x tende aqui então a menos 3, de 1 sobre, aqui ficamos com menos 3, porque você leva a tendência a colocar o lugar da variável. Como a tendência aqui eu coloquei como sendo menos 3, ficamos aqui então com menos 3. Consequentemente, esse limite dará 1 sobre menos o 6. É a mesma coisa colocar aqui então menos 1 sobre 6. Assim nós chegamos então ao resultado daquele limite. Agora vamos aqui então no nosso último caso, também vamos resolver aqui, deste lado aqui, veja aqui. Nesse eu posso aplicar aqui. Imagina só. Veja aqui, o limite, aí então nós podemos ter aqui então o limite, quando x tende assim a então a 1, de o quê? De x elevado ao cubo menos 1 sobre o x menos 1. Amigo, vamos lá aplicar aqui o que nós aprendemos, que nós sabemos que isso aqui é. No limite, você leva essa tendência a colocar o lugar da variável, não é? Ficamos assim então com o limite, quando x tende assim a 1, em cima teremos 1 elevado ao cubo menos 1, e embaixo ficamos aqui então com 1 menos 1, em que esse resultado na verdade dá 0 sobre 0, visto que em cima tivemos 1 menos 1, aqui embaixo tivemos 1 menos 1 também dá 0. Então, isso aqui é uma indeterminação aí na matemática. Como escapar da indeterminação? Você tem que aplicar aqui uma estratégia de operação de limite. Vamos simplificar isso aqui. Veja, aí em cima eu posso colocar exatamente aqui, então, para você ver. Aqui em cima, essa parte aqui, teremos aqui então o limite. Quando x temos aqui então 1. E aqui embaixo você pode manter, mas em cima teremos o x elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Imagina só, 1 elevado ao cubo não é a mesma coisa 1? Se é. Agora aqui temos a diferença de cubo. Nós podemos ver aqui qual é a fórmula. A fórmula de diferença de cubo, como nós vimos lá nos produtos notáveis, o a menos b, isso aqui é o cubo, isso aqui é o cubo, será igual a menos b multiplicado por a mais b. Exatamente assim. Amigo, veja aqui então também. Presta atenção nisto aqui. O que eu estou fazendo aqui. Temos aqui a diferença de cubo. Temos o A menos B. Isso aqui então é o cubo. Isso aqui é o cubo. Será igual. Veja que ficamos com A menos B. Multiplicado então por o A elevado ao quadrado. Mais, então assim, aí o A vezes B. Mais, nesse caso, o B elevado assim ao quadrado. Essa aqui então é a nossa fórmula de diferença de cubo. Se aqui fosse mais, aqui teríamos mais e aqui teríamos menos. Exatamente assim. Agora, eu posso aplicar a minha estratégia para eu escapar da indeterminação, que é o 0 sobre 0. Vamos a isso. Ficamos aqui então com o limite. Quando x tende assim a 1, em cima nós podemos aplicar aquela nossa regra de operação, que é o x menos 1, multiplicado aqui então por x ao quadrado, mais, nesse caso, x mais 1. E agora aqui embaixo ficamos com x menos 1. Agora, dá para cortar este com este. Ficaremos aqui então com o limite.
Quando x tendência então a 1, em cima ficamos apenas com essa parte e aqui embaixo não teremos nada. Ou seja, ficamos com x elevado ao quadrado mais x mais 1. Você pode pegar as propriedades de limite ou também pode levar essa tendência a colocar aqui no lugar. É assim como você irá fazer daqui em diante, tá? Ficamos aqui então com o limite quando x tende aqui então a 1 de 1 elevado ao quadrado mais 1 e mais 1. Isto aqui dá com certeza a então a 3. É essa aqui que nós podemos ver. Vimos as propriedades de operação de limite, algumas propriedades e vimos também calcular algumas funções só para você tentar consolidar os seus conhecimentos. Na próxima aula veremos sobre então, limites e continuidade de uma função. Quer saber? Então, até a nossa próxima aula. Eu te vejo lá.